Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença para clamar por um renovo em nossa mente e no nosso espírito. O Senhor nos conhece por completo. O Senhor sabe das batalhas que enfrentamos internamente, das dores, dos medos, das preocupações e de todas as feridas que carregamos. Quantas vezes a nossa mente se torna um campo de guerra, onde pensamentos de dúvida, medo e culpa tentam nos enfraquecer. Mas, Pai, nós cremos que o Senhor é poderoso para curar cada um dos teus filhos que está ouvindo essa mensagem agora. Por isso, eu oro para que o Senhor alivie toda a ansiedade que tem consumido essa pessoa. Que o peso das preocupações se dissolva, na certeza de que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Que as tempestades internas sejam acalmadas pela Tua voz. Pai, fortalece a mente desse irmão e dessa irmã. Que todo pensamento de derrota, todo medo paralisante, toda mentira que o inimigo tenta implantar, seja lançado fora agora, em nome de Jesus. Tira, Senhor, essa mente da prisão do pecado, dos ciclos viciosos, da culpa que atormenta, das lembranças que machucam. Derrama cura sobre cada trauma, sobre cada dor que ainda sangra. Traz estrutura, firmeza, clareza, Senhor. Que essa mente seja preenchida com a Tua verdade, com a Tua paz e com o Teu amor. Que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Que essa pessoa se veja como o Senhor a vê, e não mais conforme as mentiras do inimigo. Eu oro, Deus, para que essa mensagem não seja mais uma em meio a tantas outras, mas que ela se torne um divisor de águas na vida de quem estiver ouvindo. Que essa palavra traga transformação, libertação e renovo. Toca essa mente, toca esse coração. Eu oro e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente você nesse dia. Que a paz do Senhor inunde o seu coração e que a presença dele te acompanhe em cada passo que você der. Que haja alegria na sua alma, esperança nos seus pensamentos e força na sua caminhada. Eu creio que Deus está agindo em sua vida. Eu creio que Deus está abrindo portas, restaurando sua mente e fortalecendo a sua fé. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora mesmo, porque se você deixar para o final, você acaba esquecendo. E o seu like é muito importante. É ele que impulsiona esse vídeo todos os dias. Para cada like que esse vídeo ganha, o YouTube recomenda ele para 5 ou 10 pessoas. Então faça isso. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Dessa forma, você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você acha importante e relevante o trabalho de evangelização que nós fazemos aqui, você pode nos apoiar se tornando membro do canal, ou você pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe
e multiplique poderosamente na vida de todos aqueles que contribuírem. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, mas têm o poder de Deus para destruir fortalezas e assim destruir as falsas argumentações. A nossa luta não é simplesmente contra o que vemos, mas contra aquilo que age no invisível, no espiritual. Muitas vezes, irmãos, o maior campo de batalha não está ao nosso redor, mas dentro da nossa própria mente. A nossa força não está em recursos humanos, em estratégias terrenas ou na capacidade que temos de nós mesmos. A nossa força vem de Deus. E quando entregamos a nossa mente para Ele, passamos a enxergar tudo de outra forma. A Bíblia nos ensina que a nossa mente é a sede das nossas decisões. Tudo começa na mente. É nela que nascem as dúvidas sobre Deus, os questionamentos sobre a fé, os medos que muitas vezes nos paralisam, os desejos que nos afastam da vontade do Pai. O que você pensa define como você vive. Se a sua mente estiver mergulhada na ansiedade, na insegurança, no medo do futuro, na comparação constante, a sua vida será um reflexo disso. Mas se a sua mente estiver alinhada com Deus, guiada pela fé, fortalecida pela palavra, você viverá com força, clareza e paz. Quantas vezes tomamos decisões erradas porque a nossa mente estava sobrecarregada com preocupações, com a pressão do mundo, com a necessidade de agradar pessoas? Quantas vezes colocamos o sucesso, a aparência, o reconhecimento humano acima da vontade de Deus? A mente é um território em disputa. E quem controla a sua mente, controla a sua vida. Se permitirmos que a lógica humana, o medo e a dúvida governem os nossos pensamentos, nós vamos nos tornar fracos espiritualmente. Mas, se permitirmos que o Espírito Santo preencha nossa mente com sabedoria e fé, nos tornamos inabaláveis. A palavra de Deus nos garante que podemos ter a mente de Cristo. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, está escrito: nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso significa que quando entregamos a nossa forma humana de pensar e aceitamos a direção de Deus, começamos a enxergar as situações da vida de outra maneira. Daqui a pouco eu vou orar por você. Por isso eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o quão impossível possa parecer para você que isso aconteça. Escreva aqui o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu tenho a mente de Cristo. Você crê nessa promessa? Você crê nessa palavra? Então declare isso com convicção aqui nos comentários. Eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia nos ensina que existe uma luta constante dentro de nós. Em Gálatas capítulo 5, verso 17 está escrito: porque os desejos da natureza humana vão contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer vai contra o que a natureza humana deseja.
Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que querem. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Essa luta acontece na nossa mente, no nosso coração, nas nossas decisões diárias. A carne representa nossos impulsos, nossos desejos egoístas, a vaidade, o orgulho, a vontade própria. O Espírito representa a direção de Deus, a vontade dele para a nossa vida, a santidade e a verdade. Se nós fortalecermos a carne, nós enfraquecemos o Espírito. E isso acontece quando nos afastamos da oração, quando deixamos de buscar a palavra, quando alimentamos a nossa mente com coisas que não edificam. O pecado, irmãos, começa com um pensamento. Ninguém cai de uma vez. Primeiro, a mente começa a ceder, depois o coração. E quando nós percebemos, estamos totalmente afastados de Deus. Quantas vezes sentimos a tentação de buscar prazer imediato, de ceder à raiva, à inveja, ao orgulho? Quantas vezes queremos resolver as coisas do nosso jeito, sem perguntar a Deus o que Ele quer? Esse conflito é real e acontece todos os dias. Mas a palavra nos ensina algo muito poderoso. Aquilo que alimentamos cresce. Se alimentamos nosso espírito, nos tornamos fortes contra as tentações. Se alimentamos a carne, nos tornamos mais fracos espiritualmente. A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 8, verso 6, porque os desejos da natureza humana levam à morte, mas os desejos do Espírito de Deus levam à vida e à paz. Então, se queremos uma mente forte, se queremos vencer essa batalha, precisamos escolher o que temos alimentado dentro de nós. A batalha entre a carne e o espírito não acontece uma única vez na vida, mas todos os dias. Por isso que aqui no canal Minuto com Deus, nós postamos vídeos diariamente, porque nós sabemos que a nossa alma precisa ser alimentada todos os dias. É como um cabo de guerra constante. De um lado, a vontade de Deus, nos chamando para uma vida de paz, de propósito, de santidade. Do outro, os desejos humanos, os impulsos momentâneos, as tentações do mundo. E essa batalha não é óbvia, porque muitas vezes a carne não se apresenta como algo claramente errado. O inimigo, ele é muito astuto. Ele usa pequenos pensamentos, pequenas distrações, sutilezas que vão nos afastando de Deus pouco a pouco. Por exemplo, você já percebeu como a mente humana tem facilidade para se apegar ao que é negativo? Uma palavra ruim, um problema, uma crítica. A nossa mente pode passar o dia inteiro remoendo isso. Enquanto, muitas vezes, esquecemos tantas bênçãos que Deus nos dá todos os dias. Ou então, veja como nós somos tentados a deixar para depois as coisas que fortalecem o nosso espírito. Quantas vezes você já pensou assim? Amanhã eu oro, depois eu leio a Bíblia, mais tarde eu busco a Deus. Mas quando se trata de algo que nos distrai, como redes sociais, entretenimento, prazeres momentâneos, nós conseguimos passar horas sem perceber. Isso acontece porque a carne sempre tenta ganhar espaço. E quanto mais espaço ela tem, mais fraco o espírito fica. A Bíblia nos alerta sobre isso.
Em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiem e orem para que não sejam tentados. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Jesus sabia que, se não estivermos alertas, a carne nos domina. O mundo nos oferece muitas vozes. A voz da vaidade, que diz que o mais importante é sermos admirados, reconhecidos, desejados. A voz da ansiedade, que diz que não podemos descansar, que temos que correr atrás, que não podemos simplesmente confiar em Deus. A voz da tentação, que diz que o pecado não tem problema, que um deslize apenas não faz mal. A voz da amargura, que diz que nunca devemos perdoar, que o melhor é guardar esse rancor, esse ódio dentro da gente. Mas no meio de todas essas vozes, existe uma única voz que realmente importa, a voz de Deus. E para ouvi-la, precisamos esvaziar a mente das distrações do mundo e enchê-la com a presença dele. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva pela fé aquilo que tem tirado a sua paz, o seu sono. E junto com o seu pedido de oração, eu quero que você declare: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Faça isso. Daqui a pouco eu vou orar por você. Antes eu só quero deixar 3 ensinamentos que você precisa colocar em prática se você quer ter uma mente fortalecida em Deus. Primeiro ensinamento: substitua aquilo que não presta pelo que edifica. Olha só, a nossa mente não fica vazia. Se ela não está cheia da presença de Deus, ela está cheia de preocupações, de medo, de orgulho, cobiça, rancor. Por isso, é essencial você aprender a substituir pensamentos negativos por pensamentos que trazem vida. Segunda coisa, treine a sua mente para não cair nas armadilhas do medo e da ansiedade. Muitas vezes, o maior inimigo não está do lado de fora, mas está dentro de nós. O medo faz com que enxerguemos os problemas maiores do que eles realmente são. A ansiedade nos faz duvidar do amanhã. Ela nos faz esquecer que Deus está no controle. E o terceiro, seja vigilante com o que ocupa seus pensamentos. Meu querido irmão, minha querida irmã, tudo começa na mente. Antes de cometer um erro, existe um pensamento. Antes de um pecado, existe uma ideia cultivada. Antes de uma decisão errada, houve um tempo em que os sinais estavam ali, mas eles foram ignorados. Então, quando um pensamento ruim surgir, você pode decidir não alimentá-lo. Amém? Quando um pensamento ruim surgir na sua mente, substitua por uma promessa de Deus. Substitua por uma boa lembrança, por algo que você já conquistou, por uma bênção que o Senhor já te concedeu. Por pior que esteja a sua vida nesse momento, certamente você tem algo pelo qual você é grato. Algo que você tem alegria quando se lembra. Vamos orar juntos? Vamos falar com o Pai? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica que tem te incomodado, escreva ela aqui nos comentários.
Se Deus trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você tem orado, pais e mães que têm orado por seus filhos, esposas e maridos que têm orado por seus cônjuges, filhos que têm orado por seus pais, pessoas que têm clamado a Deus para que um casamento seja restaurado, para que uma pessoa que fez uma cirurgia encontre a reabilitação adequada, sem nenhuma sequela. Pessoas que estão nesse momento, talvez passando por um processo de quimioterapia, pessoas que estão nos leitos dos hospitais, aguardando uma cirurgia, aguardando uma vaga. Coloque o que você quiser aqui nos comentários. Peça ao Senhor. Torne conhecidas de Deus as vossas petições, como diz a palavra. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de Ti nesse momento para interceder por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Pai, o Senhor conhece o coração e a mente de cada um. O Senhor sabe das lutas internas, dos pensamentos que tentam derrubar, das preocupações que tiram o sono, da ansiedade que sufoca e do medo que paralisa. Por isso, eu oro para que o Senhor traga cura para a mente de cada um dos teus filhos e tuas filhas. Que toda confusão, toda dúvida, toda angústia que insiste em dominar os pensamentos seja dissipada agora, em nome de Jesus. Que essa pessoa que está aqui bondosamente ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, sinta a tua presença, sinta a paz que só o Senhor pode nos conceder. Ó Deus, fortalece essa mente contra os ataques do inimigo. Que nenhuma mentira do diabo tenha poder sobre essa vida. Que ela não se sinta fraca, incapaz ou derrotada, porque o Senhor já declarou que somos mais que vencedores. Que todo pensamento negativo seja quebrado agora e substituído pela tua verdade, pela tua luz e pelo teu amor. Eu oro por aqueles, ó Pai, que têm traumas guardados na mente, feridas que ainda doem, lembranças que machucam. O Senhor é poderoso para curar. O Senhor pode transformar o passado em testemunho. Pode restaurar aquilo que parecia perdido. Por isso, Senhor, eu te peço, toca agora essa vida e traga libertação. Que toda corrente que ainda prende essa mente ao passado seja quebrada pelo poder do teu nome. Livra essa pessoa das armadilhas da ansiedade. Que ela possa descansar em ti, confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o medo do amanhã não roube a paz de hoje. Que essa mente esteja ancorada na tua palavra e firme nas tuas promessas. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Você tem a mente de Cristo. Você pode escrever isso aqui. Eu tenho a mente de Cristo. Que o Espírito Santo libere paz sobre a sua mente. Que ele restaure a alegria. Que o Senhor inaugure um novo sorriso nos seus lábios. Que ele te dê uma nova visão para que você enxergue a vida pelos olhos da fé. Que ele te dê ouvidos espirituais para que você saiba discernir quando a voz do inimigo chegar até você e quando a doce voz do Espírito Santo sussurrar no seu ouvido. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar
selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Torne o dia de alguém melhor com a palavra de Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo que muita gente tem dúvida. Como fazer uma oração forte? Como eu posso receber uma oração forte? Mas eu quero que você entenda uma verdade que pode mudar a sua vida. A oração só se torna forte quando ela é feita no nome de Jesus. Tem pessoas que vivem correndo atrás de palavras bonitas, acreditando que precisam repetir frases decoradas ou buscar a oração de alguém que é considerado mais espiritual. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não precisa de nada disso. Você pode orar do jeito que você é, com as palavras que você sabe, na sua simplicidade. E quando você coloca o nome de Jesus diante do Pai, o céu se move a seu favor. É isso que vai abrir portas para uma vida vitoriosa. Não porque você tenha méritos, mas porque Jesus já pagou o preço e Ele nos deu acesso direto ao Pai. E quando você descobre isso, você para de somente pedir pelas bênçãos de Deus e começa a viver como filho, como filha amados. Por isso, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, porque essa palavra não é só uma mensagem a mais, é um convite para você viver uma nova realidade de fé. Escreva aqui nos comentários o seguinte: eu creio no nome de Jesus. Escreva isso pela fé. E não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim mais pessoas vão ser alcançadas e a palavra do Senhor continua se espalhando aqui pela internet. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 13, ele falou assim: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Isso significa que a oração forte não está nas palavras, mas no nome que você invoca. Oração forte não é gritar, não é repetir fórmulas, frases de efeito, não é depender de um título religioso. Oração forte é aquela que chega diante de Deus em nome de Jesus. E quando você entende isso, você descobre que não precisa viver de joelhos diante de homens, mas sim diante de Deus. Ninguém tem mais autoridade espiritual para orar pela sua casa, pelos seus filhos ou pelo seu casamento do que você mesmo. É no secreto que o céu se abre. Mas talvez você me pergunte: pastor, e como eu posso viver essa vida vitoriosa de que o Senhor fala? A resposta está na palavra que Deus deu a Josué. Depois da morte de Moisés, Josué se sentiu pequeno, inseguro, sobrecarregado pela responsabilidade de conduzir o povo rumo à terra prometida. E foi nesse momento que o Senhor disse para ele o que está escrito em Josué capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Diz assim o texto: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo. Não se desvie da lei. Medite nela de dia e de noite. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor,
seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluia. Olha só a riqueza dessa promessa, irmãos. Primeiro, Deus garante a sua presença. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você pode perder amigos, você pode perder apoio, mas Deus nunca vai sair do seu lado. Depois, Deus chama Josué para ser forte e corajoso. Ele sabia que viriam batalhas, mas também sabia que a coragem que Josué precisava não vinha dele, mas vinha da presença do Senhor. Deus também ordena a Josué obediência. Não se desvie da lei para nada. A vida vitoriosa não é construída em cima de atalhos, mas em cima da palavra. E é por isso que a oração precisa andar de mãos dadas com a obediência. E Deus ainda diz assim: medite na minha lei de dia e de noite. Isso significa encher a mente com a palavra, porque o que preenche o coração acaba moldando a nossa oração. Se a sua mente estiver cheia de medo, as suas orações vão ser cheias de medo. Mas se a sua mente está cheia da palavra, as suas orações serão cheias de fé. E por fim, Deus repete: não fique desanimado, nem tenha medo. Não é porque você não vai enfrentar problemas, é porque em cada um dos problemas que tiver que enfrentar, o Senhor promete estar presente. É essa presença que transforma a oração em arma e a sua vida em um testemunho de vitória. Você não precisa de ninguém para garantir a sua conexão com Deus. Amém? Receba isso no seu coração. Essa conexão já foi aberta por Jesus Cristo, quando ele entregou a sua vida na cruz. É por causa do sacrifício do Filho que hoje eu e você temos livre acesso ao Pai. É por isso que nós podemos falar com Deus, nós podemos nos aproximar dele com confiança. E olha só, irmãos, o que eu estou dizendo pode até soar contraditório. O mais fácil seria eu virar para você e falar assim: venha aqui todos os dias e apenas ouça essa oração que eu faço. Eu faço uma oração forte pela sua vida, porque a minha oração é mais forte do que a sua. Mas não, a verdade é que não existe isso, irmãos. Não existe oração mais forte ou oração mais fraca. Forte não é quem ora. Entenda isso. Forte não é a oração em si. Forte é o Deus que escuta a sua oração. Forte é o Senhor Jesus, que olha para nós e se compadece das nossas fraquezas. Quando eu digo que não existe oração forte, é porque não existe oração perfeita. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Lembra? A oração do Pai Nosso. E ali ele mostrou os fundamentos da oração. Eu quero lembrar junto com você do que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esses são os princípios básicos da oração ensinada por Jesus. Reconhecer quem Deus é, desejar a vontade dele, pedir o pão de cada dia, buscar perdão e perdoar, pedir livramento e proteção. Mas além disso,
o Senhor também quer ouvir de você a oração mais sincera e profunda. Ele quer que você abra o coração e fale com as suas próprias palavras. Se você ora o Pai Nosso de uma forma automática, as suas palavras se tornam vãs repetições. Quando você busca uma oração em um canal, quando você escuta uma pregação, quando você vai à igreja, você tem que entender que tudo isso é apenas uma ferramenta para te aproximar de Deus. Assim como esse vídeo aqui que você está assistindo agora. Mas a proximidade, a conexão verdadeira entre você e Deus não é medida por ninguém além de Jesus Cristo. É você e o Pai, por causa do sacrifício do Filho. E é isso que eu quero te incentivar a viver. Uma vida de intimidade diária com Deus. Uma vida de oração sincera. Uma vida de intimidade pessoal e verdadeira com Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém nesse momento, se você quiser interceder por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Quando você coloca o nome de alguém aqui, milhares de pessoas leem esse comentário. E essas pessoas que lerem vão orar por essa pessoa que você colocou o nome aqui. Se existe algum problema na sua vida, alguma tempestade, algum deserto que você esteja passando, escreva aqui a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de cura e de restauração. A oração tem poder, irmãos. A oração feita em nome de Jesus é sim uma oração forte. E declare pela fé: eu creio no nome de Jesus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar aqui, ó Deus, junto com os meus irmãos, compartilhando da Tua palavra, aprendendo mais da Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que parou para ouvir essa mensagem, por cada família representada aqui, por cada coração que se abriu agora diante da Tua presença. Ó Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Me perdoa, Senhor, pelas vezes em que eu fraquejei, em que eu não confiei o suficiente no Senhor, em que eu deixei a minha carne falar mais alto. Que o Senhor me lave com o sangue de Jesus e me purifica de todo erro, porque eu sei que somente assim eu posso permanecer diante de Ti. E eu também quero orar, Deus, por essa pessoa que está me ouvindo agora. Perdoa ela também, Pai. Perdoa os pecados dela, limpa esse coração, apaga as marcas, os traumas do passado. Dê a ela a paz de saber que em Cristo Jesus não há mais condenação. Mostra a ela que o Senhor está pronto para acolher. Não importa o que ela tenha feito, o sangue de Jesus é suficiente para lavar toda a culpa e proporcionar a ela um novo começo. Ó Deus, eu oro para que essa pessoa, esse irmão e essa irmã, entendam que eles não precisam de intermediários, porque o acesso deles ao Pai já foi garantido na cruz por Jesus Cristo. Eu oro para que ela descubra a alegria de se ajoelhar no seu quarto, de abrir o coração, de colocar as palavras, ó Deus, de maneira simples diante do Senhor e experimentar a Tua presença como algo real e transformador. Que essa vida se torne vitoriosa em cada área. Não porque os problemas vão desaparecer, mas porque o Senhor estará presente em cada passo. Assim como o Senhor falou para Josué: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Que essa promessa se cumpra na nossa vida, Pai.
Que essa pessoa que está me ouvindo seja forte e corajosa, que ela não desanime, que ela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que caminhe firme nos teus caminhos. Que a tua palavra encha a mente dela todos os dias, de dia e de noite, e que a sua boca declare fé, esperança e vitória. Eu oro, Senhor, por cada batalha que esse irmão ou essa irmã está enfrentando. Se for na saúde, que o Senhor conceda a cura. Se for nos relacionamentos, que haja restauração. Ó Deus, se for em relação aos vícios, que haja libertação. Se essa família tem passado por dificuldades, que o Senhor traga salvação, traga reconciliação e permita que eles superem essa crise. Que o Senhor abra as portas, dê oportunidades, traga provisão, ó Deus. O Senhor sabe quem escreveu aqui nos comentários o nome de um filho, de uma filha, de um parente, de um irmão que está passando por dificuldades. Eu oro para que o Senhor visite cada uma dessas pessoas e mostre que ainda há esperança, porque o Senhor é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ó Deus, eu oro por aqueles que se sentem sozinhos, desanimados e sem forças. Coloca sobre eles a tua presença. Renova a coragem, Pai, e lembra-os de que eles não estão caminhando sozinhos. Que essa vida seja marcada não pelo medo, mas pela coragem, pela confiança. Não pelo desânimo, mas pela fé. Não seja uma vida de derrota, mas que tudo que ela está passando seja parte de um testemunho de vitória. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor cada pedido que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que cada um seja atendido segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu oro crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. E se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Mande para as pessoas que precisam escutar isso hoje. E esteja sempre disposto a dedicar tempo ao Senhor, a reservar um momento do seu dia só para Ele. E esse canal existe para isso, para te lembrar todos os dias que Deus tem algo a falar no seu coração. Se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações. Tudo isso é gratuito. E se você quiser receber todos os dias uma palavra de fé e esperança, ative as notificações do YouTube. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas lembra disso, nada substitui o seu relacionamento com o Senhor. Busque a presença de Deus, não somente aqui, mas de forma íntima e direta, e sempre em nome de Jesus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, se Deus colocar no seu coração essa vontade de expressar a sua gratidão pelo conteúdo que nós produzimos aqui há 10 anos, todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, sua casa, o seu trabalho, a sua saúde. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero convidar você para juntos a gente começar mais uma reflexão aqui do Minuto com Deus. Hoje eu quero orar pela sua vida e eu quero compartilhar uma palavra com você. E eu creio que assim como o Espírito Santo falou comigo, Ele vai falar com você também.
porque você está buscando a Deus nesse momento com um coração quebrantado. E em Salmos 51, versículo 17, está escrito o seguinte: o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu, ó Deus, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então tenha certeza de que Deus ouve a sua oração. Ele conhece a sua dor, conhece a sua vida e Ele fala com você. Esteja atento a cada momento em que o Senhor se revelar, amém, na sua vida, e a cada direção que Ele trouxer para a sua caminhada. Você quer ajudar a espalhar essa palavra? Então dê o seu like aqui no vídeo, porque assim o YouTube recomenda essa mensagem e nós conseguimos alcançar mais vidas. Aproveite e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Outras formas de apoiar o nosso ministério estão aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe a vida de cada um que tem contribuído com esse projeto evangelístico chamado Minuto com Deus. Irmãos, eu sei que aqui, todos os dias, se reúnem pessoas que desejam mudança, pessoas que querem de verdade se tornar mais parecidas com Jesus. E eu creio também que todos nós estamos buscando de alguma forma, de uma forma direta ou indireta, sermos agentes de transformação aqui na Terra. Amém? E existem atitudes específicas que nos ajudam a viver dessa forma. E uma dessas formas, uma dessas maneiras é a gratidão. Quando nós expressamos a gratidão, quando somos gratos a Deus e expressamos essa gratidão nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na maneira como nós enxergamos o mundo, o nome do Senhor é glorificado. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. É um texto escrito pelo apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Ele diz assim: em tudo dai graças. Eu vou ler novamente. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Muitas pessoas interpretam essa palavra aqui de uma forma equivocada. Paulo não está dizendo para agradecermos a Deus por tudo que acontece na nossa vida. Deus não está pedindo para você engolir o choro e orar assim: olha, Senhor, obrigado porque eu quebrei a perna. Não é isso. Ou então, Senhor, obrigado porque eu bati o meu carro. Porque pode ter sido livramento de algo muito pior. É estranho a gente ver pessoas entendendo esse texto dessa maneira. Você agradeceria a Deus porque um motorista de ônibus passou e jogou água de uma poça em você no meio da rua? É claro que não. O que a Bíblia está nos dizendo aqui, irmãos, é para darmos graças a Deus pelo que Ele é. Pela graça, pelo sacrifício de Jesus, pela sua bondade e fidelidade, independentemente das circunstâncias que estivermos enfrentando. Agradecemos a Deus pela vida, pela salvação, pela libertação. A gratidão verdadeira é uma virtude que não depende das situações, mas da nossa confiança em Deus. Não se trata de agradecer por cada desafio ou por cada dor, mas sim sobre reconhecer que mesmo no meio das lutas, Deus continua sendo digno da nossa gratidão. É agradecer por quem Ele é. Um Deus santo, justo, fiel
e misericordioso. E não apenas por aquilo que Ele pode fazer ou realizar na sua vida. Então, não pare de adorar. Não pare de glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus, sempre que você tiver oportunidade. Mas entenda isso, meu irmão, minha irmã. Não há maneira de glorificar aquele a quem você não conhece. Então, conheça o Senhor, leia a palavra dele, absorva conhecimento, se aprofunde em Deus e assim o seu momento de adoração, a sua gratidão a Deus e o seu clamor estarão respaldados pela palavra, respaldados por Deus, e a sua vida começa a ser transformada a partir disso. Em Salmos 103, do verso 2 ao verso 5, está escrito o seguinte: que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não me esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida de coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. Aleluia. Irmãos, ler esse salmo é perceber que ele parece descrever Jesus, mesmo tendo sido escrito por Davi, cerca de 10.000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele nos perdoa e assim nós temos vida em abundância. Ele nos cura e assim nós recebemos a vida abundante. Ele nos salva da morte. Ele nos enche de amor, nos abençoa com a sua bondade. E assim nós temos vida em abundância. Viva a gratidão em Deus e glorifique o Senhor em todo tempo, em toda situação, em tudo. Dê graças ao Senhor, dê graças a Jesus. No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E escreva algo pelo qual você é grato. Escreva algo para Deus pelo qual você é grato. Escreva assim, olha, Senhor, obrigado por... E aí você completa. Senhor, obrigado por... Você pode colocar, obrigado por minha família, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelo teto onde eu estou nesse momento, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela minha saúde e tantas outras coisas. Existem momentos em que é difícil você dar um glória a Deus, um aleluia, eu sei disso. Momentos em que, depois de tanto chorar, a nossa oração vira só um suspiro cansado. Quando as forças acabam e parece que nós não temos mais palavras para falar com Deus. Mesmo assim, Ele escuta, Ele presta atenção, Ele reconhece ali, até mesmo nas batidas do seu coração, um clamor verdadeiro, uma adoração verdadeira. Porque nos momentos mais difíceis, talvez sejam feitas as orações mais sinceras da nossa vida. Em Romanos 8, verso 26, Paulo escreveu o seguinte: também o Espírito de Deus nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. O pecado muitas vezes te impede de viver em gratidão, porque ele tira você do centro da vontade de Deus. Ele apaga a sensibilidade do Espírito Santo. É o Espírito quem nos convence dia após dia. É Ele quem nos purifica.
É Ele quem fala ao nosso coração o tempo todo. Quando nós estamos longe, nós deixamos de ouvir essa voz que nos guia e acabamos vivendo distraídos, sem perceber as bênçãos que Deus já está derramando sobre nós. Se afaste do pecado e de tudo aquilo que te conduz ao pecado. Se afaste das situações, dos lugares, até mesmo das pessoas que te empurram para longe de Deus. E se aproxime do Senhor todos os dias. Busque a presença dEle. Encha a sua mente com a palavra. Abra espaço na sua mente para que a voz do Espírito Santo seja ouvida. É essa proximidade com Deus que vai fortalecer sua fé, que vai manter seu coração cheio de gratidão. Viva uma vida que glorifica a Deus em tudo que você fizer. Amém? Em tudo dai graças. Eu quero orar por você nesse momento. E eu quero que você ore também, aonde você estiver. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse momento aqui, por esse tempo maravilhoso, por essa palavra que o Senhor nos entregou hoje. Obrigado pelo privilégio de estar aqui orando junto com essa pessoa que me ouve agora. Obrigado pela vida dela, Senhor. Obrigado pelo ar que ela respira, por esse dia que o Senhor permitiu que ela vivesse. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem colocado diante dela, mesmo aquelas que ela ainda não identificou, que ela ainda não percebeu. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nos perdoe pelas palavras duras que não deveriam ter sido ditas. Nos perdoe pelos pensamentos que não agradam a Ti e pelas atitudes que tivemos que, de certa forma, nos afastaram da Tua presença. Purifica, ó Deus, esse coração que me ouve agora. Limpa essa mente. Tira o peso da culpa e devolve a alegria da salvação. Senhor Deus, eu oro por essa vida que está aqui diante do Senhor. Talvez ela esteja em um momento em que é difícil dizer um aleluia, um momento em que a oração dela já virou apenas um suspiro cansado, em que as lágrimas são mais frequentes do que as palavras. Mas eu sei, Pai, que o Senhor escuta até mesmo o nosso clamor silencioso. Eu sei que o Senhor reconhece ali uma adoração genuína, um clamor sincero. Então, receba essa oração, mesmo que sem palavras, como um perfume suave, agradável a Ti, derramado diante do Teu trono. Pai amado e querido, eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo, como quem intercede por alguém muito amado, muito amada. O Senhor sabe das noites mal dormidas, dos medos que ela não conta para ninguém, das perguntas que ela guarda apenas entre ela e o Senhor. O Senhor sabe da luta que ela trava para manter a fé, mesmo quando tudo parece desabar. Eu peço a Ti, fortalece essa vida agora, Espírito Santo. Renova a esperança. Traz a certeza de que o Senhor está agindo, mesmo quando ela não vê. Ó Deus, assim como está escrito em Salmo 103, abençoa essa vida com o Teu perdão, com a Tua cura, com o Teu livramento e com o Teu amor. Que ela experimente essa vida abundante que Jesus veio nos proporcionar. Que cada área da sua vida, espiritual, emocional, física, familiar, seja tocada pelo Teu poder. Eu oro por essa pessoa que está enferma, para que ela receba a cura. Eu oro por aquele que está aflito, para que ele receba a Tua paz. Por quem está perdido, para que encontre o caminho certo. E eu também oro por aqueles que deixaram os seus pedidos escritos aqui nos comentários desse vídeo.
Eu oro por essa pessoa que está clamando por um filho ou por uma filha que está afastado dos teus caminhos. Por aqueles que mencionaram nomes de parentes que precisam de libertação de vícios. Eu oro por essa pessoa que tem enfrentado crises e dificuldades no seu casamento. Por aqueles que pedem por restauração na sua vida profissional, por uma porta de emprego aberta, seja para ele, para ela, ou para alguém por quem ela tem orado. Eu entrego em tuas mãos a vida dessas pessoas, Pai, que têm clamado por um milagre, por uma cura. Que o Senhor dê vitória nessa luta financeira. O Senhor conhece cada nome que foi escrito aqui nos comentários. E por isso eu apresento cada um diante de Ti. Cada nome aqui representa também uma família. Traz a essa família respostas, livramento, provisão e sustento. Que cada vida aqui seja marcada pela gratidão. Gratidão não apenas por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. Como eu gostaria que muitas pessoas fossem tocadas por essa palavra. Se você me ouviu até aqui, nesse vídeo, escreva aqui nos comentários o seguinte: glória a Deus. Apenas isso, só para eu saber se você ouviu até o final essa mensagem. Escreva assim: glória a Deus. Você estará glorificando o nome do Senhor, dando graças por quem Ele é. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família. Eu oro para que você viva uma semana diferente. Não apenas uma semana, mas que esse mês de setembro seja um mês de renovo para você. Que você possa começar com a presença de Deus, guiando cada decisão sua. Que nenhuma seta do inimigo prospere contra você. Amém? Você será abençoado, abençoada em cada passo, em cada decisão. E Deus estará contigo a cada novo dia e a cada obstáculo que surgir no seu caminho. Creia nisso. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante e mantém esse trabalho de pé. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam a presença do Senhor todos os dias. Pessoas que decidiram, que entenderam a importância de começar o dia se alimentando da palavra de Deus. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações do YouTube, pois assim o seu nome fica registrado aqui e você não perde nenhum vídeo, nenhuma mensagem nova que a gente postar. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. Diz assim: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Irmãos, essa passagem nos revela algo que nós nunca podemos esquecer. Cada manhã é um presente de Deus. Quando você abre os olhos e respira fundo, isso já é prova de que Ele decidiu renovar sobre você a esperança e a oportunidade de recomeçar. E talvez você me diga assim: mas eu não sinto isso, pastor. As circunstâncias continuam as mesmas, os problemas estão aí. É verdade, mas é justamente por isso que a Bíblia nos lembra que a paz que nós precisamos
não vem do que acontece ao nosso redor, pois a paz verdadeira não depende de como as coisas estão, mas de quem está conosco. Essa paz vem de Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz, e é nele também que está a sua vitória. Não é uma vitória que você precisa conquistar sozinho. Ela já foi conquistada por você na cruz. E porque ele venceu a cruz, você pode levantar hoje com a certeza de que Deus está ao seu lado, renovando, reescrevendo a sua história. Quando o profeta Jeremias escreveu que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ele não estava falando de um otimismo humano, mas de uma realidade espiritual. Na Bíblia, Jesus é chamado de a estrela da manhã, em Apocalipse 22. Isso significa que mesmo quando tudo ainda está escuro, a presença de Jesus já anuncia que um novo dia está chegando. Assim também é a misericórdia do Senhor. Ela se levanta sobre nós antes mesmo de vermos a mudança acontecendo. Deus se faz manhã em nossa noite. Ele se faz luz nas nossas trevas. É isso que dá autoridade para Jeremias afirmar que o amor do Senhor não se acaba. Porque quem sustenta esse amor é o próprio Deus, imutável e eterno. Um Deus que não se cansa, que não falha e que não desiste de nós. Mas tem uma coisa que você precisa entender para não cair em armadilhas forjadas pelo inimigo. A misericórdia de Deus não é licença para você viver de qualquer jeito. O apóstolo Paulo foi muito claro quando ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, verso 13. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade como desculpa para a vontade da natureza humana. E aqui está o ponto. Muitos querem as manhãs de renovação, mas continuam escolhendo as noites de escuridão. Querem recomeço, mas não querem arrependimento. Querem a graça de Deus, mas não abandonam o pecado. É por isso que tantas pessoas permanecem presas. Não porque Deus não renovou, mas porque elas mesmas decidiram viver alimentando a culpa e repetindo os mesmos erros, como se a cruz fosse apenas um enfeite e não o lugar onde o preço foi pago. Tem maridos que dizem amar a família, mas continuam mantendo segredos que estão destruindo o seu lar. Tem esposas que pedem paz, mas que alimentam a amargura todos os dias. Tem jovens orando, pedindo ao Senhor direção, mas continuam escolhendo caminhos que sabem que desagradam a Deus. E depois ainda perguntam, por que eu não consigo recomeçar? A resposta é simples, porque não existe recomeço verdadeiro sem renúncia, sem arrependimento. A misericórdia se renova, mas se você insiste em viver como ontem, vai continuar colhendo os mesmos frutos. Não adianta pedir para Deus apagar a culpa se no fundo você ainda ama aquilo que está te prendendo. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: a misericórdia de Deus se renova sobre mim. Amém? Escreva isso aqui com convicção, porque isso é um princípio bíblico. A misericórdia de Deus se renova sobre mim. Meu querido irmão, minha querida irmã, não despreze a oportunidade que Deus está te dando hoje. A cada manhã, Ele coloca diante de você um convite. Continuar preso ao ontem ou viver o novo que Ele já preparou. O profeta Isaías escreveu que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Isso está em Isaías capítulo 9. Essa luz se refere a Cristo. Ele já brilhou sobre você. E é por isso que você não precisa viver mais na sombra da culpa ou na prisão do pecado. Sim,
Talvez você tenha caído, talvez tenha errado de novo, talvez tenha magoado pessoas que você ama. Mas se há vida em você, ainda há esperança. Se há esperança, há futuro. E se Deus está no seu futuro, você não precisa ter medo de recomeçar. O dia de hoje pode ser o divisor de águas na sua vida. O dia em que você decide parar de alimentar a escuridão e começar a caminhar na luz. O dia em que a culpa deixa de ser desculpa e passa a ser um ponto final. O dia em que você responde ao chamado de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença com reverência e com gratidão. Obrigado, Pai, porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos sustenta a cada dia. Obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Obrigado porque o Teu amor não falha, não se esgota, não muda. Nós queremos Te agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo pão de cada dia que não tem nos faltado, pela nossa família, pela oportunidade de acordar hoje e de viver mais um capítulo da nossa história debaixo do Teu cuidado. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós nos esquecemos da Tua fidelidade. Te pedimos perdão quando permitimos que o desânimo tomasse conta do nosso coração, quando escolhemos olhar mais para os problemas do que para a Tua presença. Perdoa-nos quando usamos a liberdade que recebemos em Cristo como desculpa para andar no pecado. Purifica a nossa mente, purifica os nossos lábios, purifica as nossas intenções. Nós queremos começar de novo, Senhor, debaixo da Tua graça e não da nossa força. Pai, eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Eu oro por esse irmão, por essa irmã, que talvez esteja se sentindo preso na culpa. Mostra a ele, mostra a ela que Jesus já levou sobre si todos os pecados, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que essa culpa não precisa mais ditar quem ele é, porque o Senhor já declarou: eis que faço novas todas as coisas. Eu oro por aqueles que caíram e acham que não conseguem mais se levantar. Eu oro por esse marido que falhou, que traiu, que se arrependeu, mas que não consegue se perdoar. Que ele entenda que a graça é maior do que o erro. Eu quero orar por essa esposa que vive com o coração pesado, culpada por não ser paciente como gostaria, por não ser a mulher virtuosa que sonhou ser. Que ela saiba que o Senhor não a rejeita, mas a convida a entregar esse fardo e descansar. Eu oro, Senhor, por esse jovem, por essa jovem que se sente sufocado pela ansiedade, pela pressão, pelos pensamentos de derrota. Eu quero orar por aqueles que têm lutado contra as tentações, tentações que parecem maiores do que a força que eles possuem. Pai, mostra que não é pela força deles, mas pela Tua força, que eles se agarrem à cruz e encontrem ali o poder de recomeçar. Eu quero orar pelos lares que hoje estão desfeitos, ou que se transformaram em campos de batalha, ou em muralhas de silêncio. Toca, Senhor, em cada casamento desgastado, em cada família dividida, em cada relacionamento de pais e filhos que já não se entendem. Traz reconciliação, restaura o amor, o perdão, sara as feridas. Que a paz que vem do Teu Espírito volte a habitar dentro dessas casas. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão enfrentando enfermidades, pessoas que estão nos leitos dos hospitais, pessoas que estão aguardando resultados de exames, que estão vivendo noites em claro, preocupados com diagnósticos. Estende a Tua mão de poder, toca nessas vidas, opera milagres, renova, Senhor, a esperança em cada coração. Eu quero orar por aqueles que lutam contra os vícios. Vícios em drogas, em álcool, em jogos de azar, em pornografia.
Tem pessoas aqui lutando para serem livres, Deus, mas sentem que sempre voltam ao mesmo erro. Que a tua graça quebre o poder da culpa, mas que também haja poder para quebrar as correntes. Liberta, Senhor, cada vida que hoje está clamando por ajuda. Eu oro pelas famílias que sofrem porque alguém que amam ainda não conheceu a Cristo. Eu oro por filhos que estão afastados da tua presença, por maridos que não querem ouvir falar do Evangelho, por esposas que resistem à fé. Eu oro por cada nome que está sendo escrito aqui nos comentários. Que o Senhor os alcance com amor e os traga para perto. Eu quero apresentar ao Senhor as finanças dessa pessoa que está me ouvindo. Por essa irmã que não sabe como vai pagar as contas. Por esse homem que está desempregado. Que essa família receba a tua provisão. Que eles possam declarar: eu entrego as minhas finanças nas mãos do Senhor e confio que Ele fará o melhor por mim e pela minha família. Mostra que o Senhor é Jeová Jirê, o Deus que supre todas as necessidades. E eu apresento todos os pedidos de oração feitos aqui, Pai. O Senhor conhece cada clamor, cada sofrimento, cada lágrima. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada pessoa e que essa oração seja o marco de um recomeço. Que ela sinta a tua paz dentro dela, agora mesmo. Que ela perceba que o Senhor não desistiu dela. Que ela entenda que não precisa mais carregar a culpa, porque o Senhor já abriu um novo caminho. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Esse dia será diferente. Essa semana será uma semana próspera. Esse mês será para você um mês surpreendente. Se você crê, diga amém aqui nos comentários. E se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas, para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus vai te proteger. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas muito poderosa. Quem descansa em Deus não precisa ter medo do que vem pela frente. Se você puder, escreva aqui nos comentários: eu escolho descansar. Amém? Se você realmente escolhe descansar no esconderijo do Altíssimo, saiba que é nesse lugar que Deus te vê, que Deus te guarda e que Ele estará com você, hoje, amanhã e sempre. E por que eu estou pedindo para você escrever aqui: eu escolho descansar? É porque tem pessoas que não conseguem descansar. Elas até acreditam em Deus, elas oram, elas dizem que entregaram seus problemas, a sua vida nas mãos de Deus, mas não descansam. Orar é uma coisa, descansar em Deus é outra. Você precisa orar, mas você precisa descansar em Deus. Isso fala de confiança, fala de fé, fala de esperança. Amém? Hoje eu quero meditar junto com você no Salmo 91. Eu quero ler o Salmo 91, fazer uma breve reflexão e depois orar pela sua vida. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva isso que eu disse.
eu escolho descansar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e é uma alegria ter você aqui junto comigo. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é uma ação simples, mas muito importante para a manutenção desse canal. Aproveite que você vai dar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Salmos 91, a partir do versículo 1, diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada palavra desse salmo foi declarada sobre a sua vida. Agora, respire fundo, porque o mundo lá fora pode estar caótico, mas quem está debaixo das asas de Deus encontra descanso até no meio da guerra. Você não precisa de provas, você só precisa crer. Crer que Deus já está agindo, crer que, mesmo que você não veja agora, o livramento está a caminho. Crer que aquilo que parecia impossível já começou a ser desenhado nos bastidores celestiais. É por isso que hoje eu te convido a descansar, a parar de querer lutar com as suas próprias forças, a parar de tentar controlar aquilo que só Deus tem o controle. Descansa, entrega, confia, porque o Altíssimo está cuidando de tudo. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Sabe, irmãos, tem dias que a gente acorda cansado, antes mesmo de levantar da cama.
Você já sentiu assim? E não é o corpo, é a mente. É a preocupação com muitas coisas. Preocupação com as dívidas, insegurança no trabalho, medo do que pode acontecer com a família. Eu sei que tem gente ouvindo essa mensagem agora e tentando manter a calma, mas por dentro já está quase que enlouquecendo. E é nesse ponto que o Salmo 91 deixa de ser só um texto bonito e se transforma em palavras de esperança para nós, em um abrigo. Porque quando tudo parece demais, você tem para onde correr. Você não está sozinho, sozinha. Você não precisa vencer tudo com as próprias mãos. Deus é escudo, é abrigo, é socorro. Tem livramentos que você nem vai ver. Tem luta que vai terminar antes mesmo de começar. Tem armadilha que o inimigo está preparando e Deus vai destruir antes de você saber que ela existia. E mesmo que o mal tente se aproximar, ele não vai encontrar brecha onde existe oração, onde existe fé. Ele não vai vencer onde Deus já decretou vitória. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido. Escreva pela fé aquela situação que tem sido o motivo da sua dor, da sua tristeza, da sua falta de paz. Coloque aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, se o Espírito Santo trouxe à sua memória alguma pessoa, coloque o nome dela aqui. Seu filho, sua filha, alguém da sua família que está passando por um momento difícil, alguém que está enfermo, escreva aqui porque a oração tem poder. Não é a minha oração, a oração feita em nome de Jesus, por aqueles que creem nele, essa oração tem poder. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma chance. Quantas vezes, Senhor, o dia começou pesado, difícil, e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas vezes pensamos em parar, mas o Senhor nos ergueu com a tua mão forte. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concede, até aqueles que nós nem percebemos. Por todas as vezes que o inimigo tentou e não conseguiu, porque o Senhor estava à nossa frente, nos guardando. Queremos te pedir perdão também, Senhor. Perdão por todas as vezes que deixamos que a ansiedade nos dominasse, pelas vezes que reclamamos mais do que oramos, por cada momento em que achamos que estávamos sozinhos, quando na verdade o Senhor estava conosco o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Lava, limpa e nos renova. Nos dê um coração mais confiante, mais obediente e mais dependente da Tua presença. Hoje, Deus, nós lemos aqui a Tua palavra. Ouvimos o Salmo 91 e declaramos pela fé: o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso escudo. Por isso, meu Deus, agora com toda a fé que temos, colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, por essa mente que está cansada, sobrecarregada. Eu oro por esse coração
que está cheio de preocupações, de dúvidas, de incertezas, conceda a tua paz. Traz descanso, alívio, que o teu Espírito Santo agora envolva essa pessoa onde ela estiver, que ela sinta o teu toque, a tua presença, o teu cuidado, que ela perceba que não está sozinha, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquele que está com o exame nas mãos, com medo do diagnóstico. Eu oro por aqueles que estão no leito dos hospitais, esperando por uma cirurgia, por uma vaga, por uma resposta. Toca, Senhor, com o teu poder de cura. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, que restaura, que faz o impossível. Visita, ó Pai, cada célula, cada órgão, cada tecido desse corpo e conceda a saúde. Eu oro por aqueles que enfrentam nesse momento crises emocionais, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, depressão ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pessoas que não têm conseguido dormir, que não têm tido paz nem para respirar. Acalma essa mente, Senhor. Silencia os pensamentos destrutivos. Restaura o ânimo, a esperança, a alegria de viver. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada causa, cada clamor silencioso. Atende, ó Pai, segundo a tua vontade. Faça com que o teu nome seja glorificado em cada resposta. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras. Ó Deus, abre as portas para que ela tenha um trabalho, uma ocupação. Ó Deus, contempla essa pessoa que trabalha com vendas para que ela consiga cumprir a sua meta nesse mês de maio. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor toque nas finanças desse irmão e dessa irmã. Visita essa família em cada uma das suas necessidades. Eu quero orar por todas as pessoas que têm causas na justiça, que estão com algum benefício travado, aposentadorias que ainda não saíram, dinheiro que está retido em algum lugar e que precisa chegar até essa pessoa. Destrava, Senhor. Faça com que os documentos andem, que as portas se abram, que aquilo que está parado volte a se mover. Eu quero orar por projetos que ainda não saíram do papel, por sonhos que foram engavetados por causa do medo, do cansaço, pela falta de recursos. Renova a visão, traz clareza, manda as pessoas certas, prepara os caminhos. Deus amado, Deus querido, cobre essa casa com o teu sangue, cobre essa família com o teu amor. Livra de toda inveja, de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo, de toda palavra de maldição. Que essa pessoa que está me ouvindo continue andando firme nos teus caminhos. Que tudo aquilo que parecia confuso na vida dela se organize. Que o impossível se torne possível. Que as tuas promessas se cumpram na vida dela, Pai. E que ela possa ver o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia manifestadas na sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé as promessas de Deus. Deus não se esqueceu de você. Não desista.
Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.